Oi pessoal, tudo bem? Essa é a segunda parte da nossa aula sobre a conquista do ambiente terrestre pelos vertebrados e sobre a origem dos tetrápoda. Na última aula, a gente estava falando sobre os desafios associados à vida no ambiente terrestre, né? Que desafios que um vertebrado teria ao transicionar do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Dentre esses desafios, eu numerei alguns mais importantes. O primeiro seria a respiração aérea, né, em relação à respiração no ambiente aquático, que era realizada principalmente através de brânquias. Um outro desafio seria o efeito da gravidade sobre o suporte do corpo e a locomoção. O terceiro desafio seria o menor calor específico do ar, então a temperatura no ambiente terrestre varia muito mais rapidamente e mais dramaticamente do que na água, onde as temperaturas costumam ser mais estáveis. Outro desafio seria a manutenção do equilíbrio osmótico, então como conservar a água no organismo e evitar que essa água seja perdida para o ambiente. Um quinto desafio seria como realizar a fecundação, já que não teria mais o suporte da água para a locomoção dos gametas, né, para que eles se encontrassem. E por último, também os desafios que são representados pelo ambiente aquático, o ambiente aquático ser muito diferente do ar, né, em relação à transmissão de sinais sensoriais, como os visuais, olfativos e auditivos. Né? Vamos começar falando sobre adaptação à respiração aérea. Né? Muito importante a gente ter em mente que as brânquias são um órgão muito eficiente de trocas gasosas no ambiente aquático, mas no ambiente terrestre, as lamelas das brânquias elas colapsam, né? Elas começam a grudar umas nas outras sem o suporte da água. Então as brânquias não são um órgão eficiente para realizar trocas gasosas em ambiente terrestre. Né? Alguns organismos aquáticos têm pulmões presentes, né, como peixes pulmonados, né, os dipnoi, e alguns tetrápoda primitivos. Eles utilizavam esses pulmões como respiração, órgão de respiração acessória. Né? Os pulmões eles são homólogos às bexigas natatórias dos peixes, uma vez que a origem embrionária deles é a mesma. Eles são tanto a bexiga natatória quanto os pulmões são originados por uma evaginação, né, um brotamento na região da faringe, né, que depois, durante o desenvolvimento embrionário, vai se desenvolver num órgão respiratório ou numa bexiga natatória, no caso dos peixes. Ao longo do registro fóssil dessas formas entre peixes de nadadeira lobada e tetrápoda, né, que ocorrem no registro fóssil do Devoniano, a gente consegue perceber uma sequência de modificações em que as câmaras as câmaras espiraculares, que são as câmaras que provavelmente abrigavam esses pulmões, elas aumentam, né, ao longo em direção aos fósseis mais derivados, mais recentes no registro fóssil. Né? E enquanto isso, os ossos da câmara branquial eles são perdidos ou diminuídos em tamanho também. Então, isso sugere uma menor importância da respiração branquial e um maior protagonismo da respiração pulmonar, se a gente considera essa série de fósseis. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses animais. Só é importante a gente entender que, ao mesmo tempo que a câmara espiracular, né, o espaço para os pulmões, vai aumentando, também concomitantemente vão sendo encontradas modificações do esqueleto apendicular, então dos membros e das cinturas, né, onde esses membros estão articulados. Como eu falei na primeira parte dessa aula, uma das coisas mais legais da origem dos tetrápoda é que a gente consegue ver essas modificações ocorrendo em conjunto e sequencialmente através do registro fóssil. Então a gente tem peixes similares à tetrápoda
tetrápodes ocorrendo em épocas mais antigas, né, mais iniciais do Devoniano, e já temos formas mais parecidas com o tetrápoda propriamente ditos em direção ao fim do Devoniano. Tá? E essas formas transicionais, como eu falei, elas podem ser chamadas de osteolepiformes coletivamente. Um dos outros nomes que vocês podem achar na literatura para essas formas é ripidísteos também. Então, essas denominações podem ser encontradas na literatura para tratar sobre esses fósseis coletivamente. Tá? Só dando uma carinha para esses animais, né? Existem fósseis mais próximos, né, mais parecidos com tetrápoda, mas que ainda não são propriamente tetrápodes, porque não tem os membros terminados em dígitos, né? Esses fósseis mais similares a tetrápodes são chamados coletivamente de tetrapodomorfa, então com forma de tetrápoda, né? E inclui também os primeiros tetrápoda, que são os dois fósseis mais emblemáticos desse período, são o Acanthostega e o Ichthyostega. A gente vai falar sobre eles com um pouco mais de detalhe daqui a pouco. Tá? Então, os primeiros fósseis desses peixes similares a tetrápoda, eles ainda tinham características muito parecidas com as características de peixes de nadadeira lobada, né? E isso principalmente se relacionava aos olhos, né, em posição ainda mais laterais, né? Aqui eu errei, eu coloquei olhos dorsais, mas são olhos mais laterais, desculpa. E a depressão corporal desses organismos ainda era principalmente lateral. Então eles tinham um corpo mais fusiforme, mais comprimido lateralmente, né? E a visão deles se dava principalmente pelo posicionamento lateral dos olhos. Um dos fósseis mais importantes, né, para entender essa transição é o do Eusthenopteron, né? Esse peixe similar à tetrápoda, ele é datado de 380 milhões de anos aproximadamente, e ele já conta com algumas características que não são observadas em outros peixes de nadadeira lobada. Entre essas características, a presença de uma coana. Tá? As coanas são esses orifícios ligando as narinas à cavidade bucal, ao teto da boca. Então isso aparece pela primeira vez no registro fóssil nessa espécie, né, o Eusthenopteron. E pela presença de dois ossos radiais articulando com o primeiro radial dos membros. Isso significa que o primeiro osso do membro, o osso mais proximal, ele sempre é articulado com dois outros ossos. No caso, o osso homólogo ao húmero, e ele articula com dois ossos que seriam os homólogos ao rádio e à una, né, dos tetrápoda atuais. Mas o Eusthenopteron, como a gente vê aqui, tem ainda os membros terminados em raios, né? Uma nadadeira ainda raiada. Outro fóssil bastante interessante é do Panderictis. Tá? Essa espécie também é datada mais ou menos de 380 milhões de anos. Aqui já é interessante porque a gente já começa a ver um corpo mais deprimido dorsoventralmente, né? Os olhos são dorsais, então eles apontam sempre para cima, né? Eles estão mais localizados dorsalmente na cabeça. A nadadeira caudal é bastante reduzida em relação ao corpo, né? A gente imagina que ela não é uma nadadeira que implicava em uma natação muito potente, né? Uma capacidade de natação muito potente. E essa espécie já não possuía mais as nadadeiras dorsais e anais. Assim como o Eusthenopteron, os membros, né, posterior e anterior, eles eram também formados por ossos em que o primeiro radial, né, o primeiro osso mais proximal do membro, é um osso único e ele articulava com dois outros ossos. Né? Então a gente teria um húmero, um rádio e una se articulando
aqui nos membros do Panderictis. Outro fóssil bem legal é o Tiktaalik, né? O Tiktaalik foi considerado um dos elos perdidos, né, nesse processo, nessa transição entre peixes de nadadeira lobada do Devoniano e os primeiros tetrápoda, né? Como a gente vê por essa reconstrução, ele também tinha a cabeça mais deprimida, os olhos bem dorsais, né, bem apontados para cima. Ele já possuía um pescoço móvel, isso significa que os membros anteriores já não eram articulados com os ossos da cabeça, né? Já possuía então uma cintura escapular, então os ossos que fazem a articulação os ossos que articulam com os membros anteriores já estavam presentes, né? E existia já indício da presença de um ouvido médio, né? Os peixes não têm um ouvido médio, eles têm só um ouvido interno, né? Então já existia a presença de um ossículo que provavelmente estava relacionado com a transmissão do som do ouvido externo, né, para o ouvido interno. Aqui eu mostro algumas representações, né, da provável morfologia do Tiktaalik. Aqui na figura de baixo, né, do canto direito da tela, a gente tem um dos fósseis de Tiktaalik. Já é possível ver, a partir dos fósseis dessa espécie, então uma região cervical, uma região do pescoço, uma cintura escapular robusta, né, ossos bem robustos, bem fortes aqui, onde estavam articulados os dois membros anteriores. Haviam costelas dorsais, né, e também a presença de escamas bastante rígidas, né, bastante espessas, provavelmente para proteção. Então a gente vê que a gente já tem características muito mais similares a um tetrápoda do que o Eusthenopteron, aquele primeiro fóssil que eu falei. Uma coisa interessante é que os membros posteriores do Tiktaalik, assim como a cauda, ainda não são conhecidos. Nenhum fóssil encontrado tem vestígios, né, dos membros posteriores ou da cauda. Uma outra coisa interessante que eu esqueci de mencionar é que a gente pode ver a data, né, das descrições desses fósseis são muito recentes, né, são de 2006, então isso dá também para a gente uma ideia de que a história dessa época está sendo contada até hoje, né? A gente ainda descobre coisas a respeito desse período, né, geológico da Terra e ao registro fóssil até em anos recentes. Os fósseis seguintes já são de organismos que podem ser considerados os primeiros tetrápodes, né? O fóssil mais antigo conhecido de um tetrápoda é do Acanthostega. Ele tem idade de 365 milhões de anos, né, aproximadamente. E o que diferencia o Acanthostega dos outros fósseis que a gente viu até agora, né? Já havia nesses animais uma cintura peitoral, né, uma cintura escapular e uma cintura pélvica bem robustas, né, indicando então uma articulação bem eficiente com os membros anterior e posterior. A retenção de brânquias, então o Acanthostega, apesar de ter uma câmara pulmonar bem desenvolvida, ainda tinha respiração branquial e tinha raios ainda presentes na nadadeira, né? Na nadadeira caudal, desculpa. Só que diferente dos outros fósseis, os membros eram terminados em dígitos e não em raios, né? Então, é o primeiro dessa sequência de fósseis, é a primeira espécie a apresentar membros terminados em dígitos, né? No caso do Acanthostega, eram presentes 8 dígitos, certo? Os membros eram terminados em 8 dígitos, só que não existiam ossos tarsais e carpais, então os ossos do pulso e do calcanhar não estavam presentes. E isso sugere um
um suporte ainda muito ineficiente em ambiente terrestre. O próximo fóssil que a gente vai dar uma olhada é o Ichthyostega. Ele também é um fóssil de um tetrápode, é considerado um tetrápode já mais derivado que o Acanthostega. Ele é datado de 374 a 359 milhões de anos atrás, e a diferença entre ele e o Acanthostega, além da robustez de alguns elementos ósseos, é que os ossos tarsais e carpais já estavam presentes. Tá? Então, isso sugere já uma morfologia mais associada a incursões no ambiente terrestre. Esse animal provavelmente era capaz de suportar todo o peso do corpo com os membros. Tá? Então, a presença desses ossos do pulso e do calcanhar sugerem que os membros conseguiam suportar todo o peso do corpo em ambiente terrestre. Aqui é para a gente fazer uma comparação bem breve entre os fósseis dessas duas espécies, né? A gente consegue ver que o Acanthostega tem uma cauda muito maior em relação ao corpo, né? Isso sugere um hábito mais aquático. Os membros não têm, como eu falei, os ossos tarsais e carpais, os ossos dos pulsos e do calcanhar. E as zigapófises, né, que são essas projeções das vértebras, onde vão articular a musculatura das costas, né, elas são muito menores, muito menos desenvolvidas no Acanthostega do que no Ichthyostega. No Ichthyostega a gente vê também costelas muito mais compridas, muito mais robustas, elas são superpostas, então isso dá muito mais sustentação para as vísceras, né, e também proteção para os órgãos internos. Então, provavelmente a gente consegue inferir que o Acanthostega era um animal de hábito provavelmente mais aquático, enquanto o Ichthyostega já era um animal de hábito semiaquático para terrestre. Então ele conseguia fazer incursões em ambiente terrestre ou esporadicamente, ou mesmo frequentemente. A gente consegue ver algumas adaptações e a associação entre essas adaptações e a transição dessas espécies para o ambiente terrestre, se a gente pegar esses fósseis e tentar organizar em uma sequência. Aqui eu peguei 3 representantes. O Eusthenopteron é um representante de um peixe similar à tetrápoda mais primitivo, né, mais do Devoniano, do começo do Devoniano. O Panderictis, que é aquela forma transicional que a gente viu, que já tem um achatamento dorso-ventral, os olhos mais dorsais, mas que ainda é um animal de hábito completamente aquático. E o Acanthostega, que é um tetrápoda propriamente dito, né? Se a gente comparar os esqueletos, né, os ossos desses 3 fósseis, a gente consegue ver uma sequência, né, de modificações que provavelmente tem a ver com a transição, né, de um ambiente aquático para um ambiente mais semiaquático ou terrestre, né? Em relação aos tetrápodes, os peixes, né, o Eusthenopteron, no caso, nosso exemplo aqui, tem o crânio, a parte posterior do crânio muito maior, então em relação aos tetrápoda, nos tetrápoda o crânio, a parte posterior do crânio é muito mais reduzida. O palato se torna muito mais firmemente preso à caixa craniana, a gente chama isso de um crânio autostílico. Existe uma perda dos ossos recobrindo a câmara branquial, né, os ossos operculares, né, a gente chama isso de série opercular. Então, esses ossos eles são grandemente reduzidos ou são perdidos.
A gente lembra que o opérculo nos peixes ele é muito importante para o bombeamento de água, né, para a respiração e para a proteção das brânquias. Então, alguns ossos que faziam parte dessa série opercular nos peixes os peixes parecidos com tetrápodes, eles vão se tornar parte da cintura pélvica, da cintura escapular nos tetrápoda, né? Então, vão fazer parte da escápula, clavícula e outros ossos que vão articular com os membros anteriores e também que vão estar ligados à coluna vertebral. As cartilagens, os ossos, os músculos dos arcos branquiais vão passar a dar suporte à língua, né? Então, nos peixes existem arcos branquiais muito bem desenvolvidos e são eles que dão suporte às brânquias, né? No meio terrestre, como a gente falou, as brânquias não são funcionais, então esses ossos acabam sendo cooptados para fazerem parte de outros órgãos ou para atuar de outra forma, né? Então, parte dos ossos que faziam parte dos arcos branquiais nos peixes vão fazer parte da iomandíbula, né? E também integrar o que vai ser o ouvido médio, né, dos tetrápodes. A cintura escapular, ela perde a conexão com a superfície posterior do crânio, né? Nos peixes, os membros anteriores se articulam diretamente com os ossos do crânio, né? Então é formada nos tetrápodes uma região cervical, uma região de pescoço, e isso vai sustentar a região cervical, vai dar suporte à cabeça e permitir um movimento mais amplo. Então o animal consegue mexer a cabeça com muito mais amplitude do que um peixe, né? O peixe, para mexer a cabeça, ele precisa mexer o corpo inteiro. Um tetrápoda não, ele consegue mover a cabeça deixando o corpo estático, né? Nos tetrápodas há o alongamento do focinho, então a maior parte dos dentes vai estar posicionada à frente do olho, ao contrário dos peixes, em que a maior parte dos dentes está posicionada atrás do nível dos olhos. A notocorda, né, ela é substituída por elementos ósseos no centro dos vertebrais, então o centro das vértebras se tornam rígidos, né, ossificados. As zigapófises, né, essas projeções das vértebras são mais robustas e também aparecem costelas torácicas, né, isso para realizar a proteção e a sustentação dos órgãos internos. Então, fazendo aqui uma comparação, né, entre um esqueleto de Ostenopteron e um Acanthostega, a gente vê que a cintura escapular do Ostenopteron ela é fortemente conectada à cabeça, né, aos ossos da cabeça, do crânio, e quanto à cintura pélvica, ela é conectada à parede do corpo, né, não tem conexão entre os membros posteriores e a coluna vertebral. Já no Acanthostega, um tetrápoda, a cintura escapular e pélvica elas são conectadas à coluna vertebral e a ela são conectados os membros anteriores e posteriores. Uma outra adaptação à gravidade é que as vértebras dos tetrápoda elas não são similares, elas são diferenciadas ao longo da coluna vertebral e elas se articulam muito fortemente. Então a gente vê que aquelas zigapófises elas se articulam e se conectam de uma forma em que um tipo de suporte é provido, né, que permite com que o organismo seja suportado como uma ponte. Por exemplo, você tem dois pontos de apoio formados pelos membros anteriores e posteriores e o corpo consegue sustentar os órgãos, a musculatura, através desse suporte providenciado pela coluna vertebral, né?
A musculatura intercostal e hipoaxial, né, a musculatura do abdômen e das costelas, também dão suporte ao corpo, enquanto também permitem a locomoção, a respiração. Então sempre existe uma pressão, né, no animal quadrúpede para que o peso dos órgãos, né, seja puxado em direção ao chão. E essa musculatura que vai, então, providenciar o suporte, né, para esses órgãos internos e para as vísceras. Então essa é a parte 2 da aula, eu já volto em outra parte, a terceira e última parte dessa aula, para a gente concluir essa historinha, tá bom? Então até mais.